Olá, aprendizes do vinho! Tudo bem com vocês? Voltamos com mais um vídeo aqui no canal. Vou começar te fazendo uma pergunta. Você já imaginou ou já pensou alguma vez como é feito o vinho? Durante alguma degustação, você já parou para pensar como uma fruta tão comum se torna uma bebida tão magnífica? Se você nunca parou para pensar sobre isso ou nunca ficou curioso sobre esse assunto, hoje eu vou te contar como é feito o vinho, alguns processos que a uva passa até se tornar vinho. A produção de vinho já ocorre há milhares de anos, inclusive cerca de 8.000 anos. E com isso, as técnicas e métodos de se elaborar os vinhos vão evoluindo ano após ano. Inclusive, elas continuam evoluindo nos dias atuais. São descobertos novos cortes de vinhos, novas cepas de leveduras, técnicas diferentes, equipamentos mais bem desenvolvidos, equipamentos mais rápidos, tudo isso fazendo com que a qualidade do vinho melhore sempre. E eu tô falando tudo isso para você saber que fazer vinho não é uma receita de bolo. Grandes vinícolas que elaboram vinhos em grandes escalas até podem ter a sua receitinha de vinho, mas pequenos produtores que produzem em menor quantidade não fazem isso. Cada um traz a identidade do seu enólogo, do seu terroir. Depois de falar tudo isso, bora agora falar sobre as etapas de elaboração dos vinhos. Primeiramente, para se ter vinho, precisa-se ter uva. Então, para termos uma uva de qualidade, precisamos cuidar de todo o ciclo da videira. E quando chega a hora da colheita, precisamos levar ela o mais rápido possível para a cantina após ser colhida. Chegando na vinícola, as uvas passam por uma certa perícia, onde a equipe responsável irá separar as bagas estragadas e encaminhará as melhores uvas para serem processadas. Algumas vinícolas optam por deixar a uva em câmara fria antes de iniciar o processamento. Após essa escolha e separação de uvas, as bagas são pesadas e são encaminhadas para uma máquina conhecida como desengaçadeira. É nessa máquina que vai ocorrer a separação das bagas de uvas do cabinho, ou então como é conhecido, o engaço. Nesse processo, é bom utilizar bons equipamentos para evitar a extração de compostos herbáceos, o que posteriormente pode trazer a astringência maior aos nossos vinhos. Na desengaçadeira, grande parte das uvas já são esmagadas. Inicia-se então o processo de maceração. É nesse processo que vamos conseguir extrair cor, aroma e corpo dos nossos vinhos. A maceração é o período em que o mosto da uva vai ficar em contato com as cascas. O tempo em que essas cascas ficarão lá presentes vai depender da quantidade de estrutura que se quer extrair dessas cascas. Pensando em vinhos tintos, eles passam alguns dias macerando. Já se for os rosés, eles passam somente algumas horas para não extrair tanta cor das cascas. Os vinhos tintos, durante o processo de maceração, já iniciam seu processo fermentativo. É preparado então o pé de cuba, que é quando as leveduras serão inoculadas, ou então acordadas do seu soninho da beleza e começarão a trabalhar de verdade. Dias de glória, dias de luta. Esse processo de fermentação alcoólica, resumidamente, nada mais é que a transformação dos açúcares presentes no mosto em álcool. E essa transformação é feita pelas nossas queridas leveduras fofinhas. Já os vinhos brancos e rosés vão passar pelo processo de prensagem antes de iniciarem o processo de fermentação alcoólica. A prensagem é a separação dos sólidos dos líquidos. Então vão ficar as cascas e sementes e todo o líquido vai para o processo de vinificação. Nos vinhos tintos, o processo de prensagem ocorre após a fermentação alcoólica. Voltando para a fermentação, o fim dessa fermentação pode acontecer de diferentes maneiras. Enquanto a gente tiver açúcar, as leveduras vão estar lá consumindo ela e transformando em álcool. Mas se quisermos vinhos com algum teor de açúcares, precisamos interromper essa fermentação. A temperatura pode ser um fator para interromper essa fermentação. Diminuir o vinho a aproximadamente 5 graus Celsius vai fazer com que as leveduras finalizem o seu trabalho. Outra forma de interromper a fermentação é através da filtragem, onde se utilizam-se filtros muito pequenos e se retiram-se as leveduras do vinho, fazendo com que o processo também finalize. Fortificar o vinho, ou seja, adicionar álcool vínico à bebida, faz com que o processo fermentativo também seja interrompido. Alguns vinhos, como vinho do Porto ou vinho Madeira, também utilizam esse processo.
Outro processo que o vinho passa é a trasfega, onde nessa parte são separadas as borras da parte líquida. Outro processo que também é muito comum nos vinhos brancos e rosés é o processo de clarificação. É nesse processo que a gente vai trazer uma maior limpidez à nossa bebida. Esses são alguns processos básicos e que são feitos na maioria dos vinhos, mas existem diversos outros que são feitos. Inclusive, também durante o processo de vinificação, são adicionados conservantes e alguns outros produtos enológicos. Tudo isso para termos no final um vinho de qualidade e próprio para o consumo. Após todo esse processo, o nosso vinho já pode ir para as garrafas, ou então para uma barrica de carvalho. Os vinhos que passam pela barrica de carvalho ficam lá no tempo que quem vai determinar é o produtor. E após isso, quando são retirados de lá, vão para as garrafas e estão prontos para serem consumidos. Então é isso, pessoal. Se você ficou interessado em consumir algum vinho aí com passagem ou não passagem por barrica de diversos locais do mundo, me chama aqui no link da descrição, que eu tenho um catálogo imenso com diversas opções para você. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Eu acho que vai dar para fazer o começo de novo, não? Ai. Vai dar pra usar no final do vídeo.